prosseguindo na história da Igreja 1, lição 2, vamos agora ao item 9, o martírio por leões, falando da perseguição de Nero, de tudo que estava acontecendo nesse momento. Uma das formas de martírio eram por leões. Então eu comecei até apresentando um quadro. Esse quadro já está apresentando o que seria no Coliseu. Nos dias de Nero, o Coliseu ainda não tinha sido construído. Por isso, quando eu estava falando do circo de Nero. Era chamado de circo, né? O Coliseu ele será construído na década de 70, cerca de 10 anos depois de Nero. Mas esse quadro aí, ele ilustra a forma como os cristãos serão mortos em muitos casos adiante. No caso de Nero teve, mas só não era no Coliseu. Então essa figura aí, uma pintura de 1883, de Jean-Léon Gérôme, a última prece dos mártires cristãos. Os mártires na arena, isso vai acontecer de fato, porque serão usadas as arenas em outras perseguições, essa arena, né? O comentário diz: o quadro retrata um espetáculo promovido por Nero para divertir o povo. Alguns cristãos são colocados em postes e incendiados. Outros são deixados na arena em grande agonia por saber que seriam executados. Adultos e crianças veem 2 leões e um tigre que sobem para a arena e logo são estraçalhados. Essa cena foi repetida por um grande número de vezes entre os anos 64 e 68 da era cristã. Então, não tem como computar a quantidade de vezes. Vocês viram que, falando de túmulos subterrâneos, catacumbas, eles falam que era uma grande quantidade de catacumbas que existiam. Falava, né, de milhares de catacumbas. Então, o número de cristãos também que não iam para as catacumbas, eles acabavam por serem usados nesses espetáculos. Então, não tem como calcular quantas vezes aconteceram e quantos foram os mortos nesse período. Como eu disse, 64 já são aí cerca de 25 anos depois da morte de Jesus. E o Evangelho teve um crescimento espetacular, inclusive em Roma. Então eram muitas pessoas. O número 10 diz cristãos incendiados. Nessa outra ilustração, tem aí um quadro de 1878 chamado As Tochas de Nero, porque diz que eles, para iluminar a cidade, normalmente tinham que gastar alguma querosene. Então eles botavam fogo nos cristãos que era usado para iluminar as ruas, que até bosques eles usavam. Vamos botar fogo nos cristãos e vai iluminar isso tudo. É algo assim inacreditável, não é humano, por isso que eu digo. O que esse homem fez, alguns dizem que ele era louco, mas isso aí era problema mental. A questão não era só problema mental, era também uma questão espiritual, com certeza, porque eram muitas pessoas participando e é um sentimento que não existe equivalente na história da humanidade, a forma como os cristãos, que eram pessoas pacíficas, os cristãos não se rebelavam, vão pegar em arma para lutar contra Nero, não. Os cristãos não pegavam em arma. Por quê? O lema do cristão é: o cristão não mata. Então, aos cristãos restam fugir. Jesus falou: se te perseguir nessa cidade, foge para outra. Mas Jesus não falou: olha, forma um motim ali e toma essa cidade. Não, de jeito nenhum. Ou você foge, ou você vai ficar e vai ser sacrificado. Tá bom? Então, o que acontecia não era humano.